Capítulo 14. Tigre branco de olhos cruéis da Imubai. Tang San sorriu levemente, dizendo: Eu chamo isso de luva de dardos. Também é conhecido como luva de dardos silenciosa. Ela apenas requer que você use o acionador e os 3 dardos dentro dela serão lançados de acordo com o seu controle. Ela pode atirar um e também pode atirar todos os 3 de uma só vez. Por o barulho de lançamento ser muito pequeno, não é fácil para o oponente detectar. Portanto, quando confrontado inimigos do mesmo nível que você, ela é capaz de produzir um efeito muito bom. Xiao Wu disse admirada. Antes, quando nós disputávamos, por que eu não via você usando esse tipo de coisa? Tang San sorriu calmamente, dizendo: Estúpida. Nós somos colegas de classe e também amigos. Como eu poderia usar esse tipo de arma mortal? Ainda se lembra da vez que eu usei pedras para te acertar? Você acha que aquilo era apenas coincidência? Veja. Ali tem um mosquito. Xiao seguiu a direção do dedo de Tang San. A 3 metros de distância. Com certeza havia mosquitos zumbindo e voando e ele podia com dificuldade ser visto com a ajuda da luz da lua. Se eu dissesse para você que eu posso acertar a asa esquerda dele sem matá-lo, o que você me diria? Xiao Wu encarou dizendo: Você está brincando? Luz roxa brilhou nos olhos de Tang San, abruptamente erguendo sua mão direita. Uma fraca sombra suavemente passou e o mosquito desapareceu do nada. Puxando a mão de Xiao Wu, Tang San disse: Siga-me. Puxando ela para andar a curta distância até para em frente a uma grande árvore. Não precisando do dedo de Tang San, Xiao Wu também pode distintamente ver. No tronco da árvore havia uma agulha de aço de 10 centímetros de comprimento, cintilando sob a iluminação da luz das estrelas. Preso pela agulha na árvore. Alguma coisa parecendo debater-se com todo o seu esforço. Xiao Wu abaixou sua cabeça para olhar cuidadosamente e não pôde evitar soltar um som estrangulado chocada. Embaixo da agulha estava pregado o mesmo mosquito. A agulha de aço perfurando a asa esquerda do mosquito. O firmemente prendendo à árvore. Pelo debater do mosquito. Obviamente sem perigo para sua vida. Como você fez isso? Xiao Wu, ofegando com assombro, olhou na direção de Tang San. Se não fosse por ele ter estado todo esse tempo com Tang San, ela até teria pensado que isso foi preparado com antecedência. Tang San puxou a agulha de aço. Quando ele novamente abriu sua mão, a agulha de aço já havia desaparecido. Esse é o meu segredo. Eu chamo isso de armas ocultas. Até meu pai não sabe. Eu só quero dizer para você que eu tenho a força para proteger minha própria irmãzinha. Em relação a coisas novas, Xiao Wu sempre ficava muito interessada, excitadamente sacudindo a mão de Tang San e dizendo: Legal, irmão mais velho. Você não pode me ensinar isso. Tang San disse com um sorriso torto. Com as suas tendências violentas. Se você também aprender as armas ocultas, quem sabe quantas pessoas irão sofrer desastre. E também a cultivação das armas ocultas não é uma questão de um dia para o outro. A luva de dardos que eu dei a você também é um tipo de arma oculta. Então, primeiro aprenda a usá-la bem. Querer estudar as armas ocultas da seita Tang certamente não era fácil. Primeiro de tudo era preciso ter a fundação da habilidade, céu misterioso, e o poder espiritual de Xiao Wu já não era fraco.
Cultivar a habilidade Céu Misterioso do início era claramente impossível. Tang San já tinha secretamente resolvido que no futuro ele iria fazer alguns equipamentos. Armas ocultas do tipo mecanismo. Para o corpo dela. Isso também deveria ser considerado o suficiente. Tang San pessoalmente colocou a luva de dardos no braço esquerdo de Xiao Wu, devidamente ajustando o tamanho da luva de dardos, servindo perfeitamente ao pulso de Xiao Wu. Em seguida ele explicou uma vez os detalhes do método de uso da luva de dardos silenciosa para Xiao Wu, deixando-a tentar várias vezes. Xiao Wu ficou praticamente imediatamente apaixonada por esse tesouro. Assim que Xiao Wu saiu para treinar atirar com a luva de dardos ao lado, Tang San lentamente ergueu sua cabeça, vendo as estrelas acima, dizendo a si mesmo: Pai, você realmente temia que eu fosse incapaz de me tornar forte ao seu lado? Fique tranquilo. Eu irei trabalhar duro na cultivação. Me tornar um homem de verdade. Inevitavelmente um dia, eu irei me tornar seu orgulho. Seita Tang. Eu já a deixei por 6 anos. Mas eu sempre irei ser uma pessoa da seita Tang. Nesse continente Doulu, eu definitivamente irei levar todas as coisas da seita Tang a novas alturas. Um par de mãos brilhando como jade branco de repente foram jogadas para cima. Luz como incontáveis teias de luz prateada ergueram-se nos olhos de Tang San. Já havia uma luz roxa. 5 anos depois. O reino de Balak, localizado ao sul do Império Céu-Dou, fazendo fronteiras com a província de Fazinu, subordinada ao Império Céu-Dou. Entre as fronteiras do Império Céu-Dou, ele era um dos 4 grandes reinos. O rei de Balak, Kundela, era o primo mais novo do atual rei do Império Céu-Dou, Alcula. Ao sul o reino de Balak fazia fronteira diretamente com o Império Estrela-Lu. Consequentemente, entre os 4 reinos do Império Céu-Dou, a força militar do reino de Balak era mais poderosa e ele também poderia ser chamado de o portão de entrada para o Império Céu-Dou. O Império Céu-Dou originalmente tinha 10 províncias que foram mais tarde divididas entre os 4 grandes reinos formando 6 poderes. O Império controlava diretamente 5 províncias. Os 4 grandes reinos cada um controlava uma e ainda havia um ducado segundo apenas aos reinos, ocupando a menor província do lado leste do Império. Na superfície, os 4 grandes reinos e o duque deviam todos se submeter às leis do Império Céu-Dou. Mas na verdade, esses 5 estados há muito tempo já haviam se tornado nações dentro da nação. Além dos necessários tributos, eles eram todos inteiramente independentes. Se não fosse pela família imperial do Céu-Dou controlar um grande número de tropas, talvez uma guerra civil já tivesse há muito tempo acontecido. O Império Estrela-Lu também tinha circunstâncias similares. Consequentemente, enquanto os 2 impérios pareciam ser forças poderosas, de fato ambos estavam em declínio. Se alguém falasse da forma errada, nesse dia a situação do continente inteiro iria abruptamente se transformar. Dentro do reino de Balak estavam 2 das mais importantes cidades. Uma era a capital onde residia o rei de Balak, Kundela. A cidade Balak. Ali era o coração de toda a indústria e política do reino de Balak. E a outra cidade estava localizada na mais rica área de plantação de grãos dentro das bordas do reino de Balak, chamada cidade Sotu. Ambas essas 2 cidades tinham massivas tropas e eram a mais alta prioridade de todo o reino. A cidade Sotu era uma grande cidade. Esse pouco podia ser visto pelo rol dos espíritos do local ser do nível rol dos espíritos Lorde.
Atualmente logo após do meio-dia. O sol escaldante brilhava ardentemente. No portão oeste da cidade Sotu entraram dois jovens. Pelas aparências, ambos apenas pareciam ter pouco mais de 10 anos de idade. Sem carregar nenhuma bagagem. Um menino e uma menina. As roupas do menino eram simples, parecendo ter 12 ou 13 anos de idade. Mais ou menos 1,70 m de altura. Vestindo um fresco traje azul pálido. Bem limpo. Ao redor de sua cintura um cinto com 24 peças de jade inseridas. Cabelo preto pendendo no meio do caminho até os seus ombros. Feições embora não consideradas bonitas, davam às pessoas um tipo de sensação de que era muito fácil de lidar com ele. Nos cantos de sua boca ele continuamente mostrava um leve sorriso. Se falando do menino parecendo gentil e ordinário. Então, a menina ao seu lado não parecia nada comum. O longo cabelo preto, macio e sedoso preso em uma arrumada trança escorpião. Mesmo que fosse uma trança, ele ainda pendia até a parte inferior das costas dela. Comparada ao menino, ela ainda devia ser um pouco mais alta. Vestindo pequenas roupas rosa, justamente cobrindo uma figura que já havia começado a se desenvolver. Se falando de peito ainda era considerado inadequadamente desenvolvido. Mas sua esguia e pequena cintura podia causar a inveja a incontáveis mulheres. Longas e esguias perdas envoltas em calças. Proporção áurea perfeita. Mesmo que a idade dela não parecesse ser muito grande, seu rosto ainda era infantil. Mas as pequenas nádegas perfeitamente arredondadas já eram um tanto insinuadoras. A forma natural de sobrancelhas curvadas. Um par de brilhantes e inteligentes grandes olhos combinando um pequeno rosto um pouco redondo. Macio e proporcional. Não apenas bonita, mas também dava às pessoas uma sensação um tanto charmosa. A palavra amável parecia ser feita para descrevê-la. O menino ao seu lado havia muito tempo sido ofuscado pelo intangível brilho dela. A menina levantou sua mão. Limpando sua testa levemente úmida e um pouco resmungando, disse: "Finalmente chegamos a essa cidade Sotu. Eu realmente não entendo como o grande mestre pensa." Obviamente um bom número de academias intermediárias de mestres dos espíritos expressaram que elas iriam incondicionalmente nos recrutar. Ainda assim ele mandou você vir e fazer o exame aqui nessa academia caindo aos pedaços que nem mesmo separa por séries. O menino sorriu levemente, dizendo: "O professor disse para eu vir fazer o exame. Mas ele não disse para você vir. Quem mandou você insistir em me seguir?" Felizmente o reino de Balak faz fronteira com a província de Fazinu. Se não, você não estaria se queixando ainda mais? A menina encarou o menino friamente. Realmente sem consciência. Tudo não é por sua causa. Quem pediu para você ser o meu irmão mais velho? De qualquer forma, no dia depois de amanhã nós podemos fazer o exame. Não importa o que. Você tem que me acompanhar para brincar na cidade Sotu por esses 2 dias. Fazer bem para as feridas do meu jovem e pequeno coração. O menino não pôde evitar rir e disse: "A formidável irmã suprema da academia no Odin por 6 anos seguidos ainda tem um coração jovem e pequeno? Deixa aqueles seus irmãos mais novos verem isso. Eu não sei se eles não irão imediatamente pular dentro de um rio." O menino e a menina eram exatamente Tang-san e Xiao da Academia Primária de Mestres dos Espíritos de Noodin. 5 anos haviam passado e eles finalmente com sucesso se graduaram da Academia Primária de Mestres dos Espíritos de Noodin. É claro que com seus talentos,
A academia no Odin pretendia recomendá-los imediatamente para entrar numa academia intermediária de mestres dos espíritos. Até ao ponto de ter várias academias famosas emitindo cartas de convite, dando uma abundância de lugares para escolher. Mas o grande mestre mandou o Tang San recusar os convites e ir para esse lugar ao sul da cidade Sotu conhecido como Academia Shurek para entrar pelo exame. 6 anos de instrução. Em relação ao grande mestre, Tang San há muito tempo já o respeitava como um pai. Sem falar entendê-lo. O que o grande mestre pediu para ele fazer era certamente para o bem dele. Portanto, ele obedeceu sem a menor hesitação. Nesses 6 anos que se passaram, a relação de Tang San e Xiao há muito tempo se tornou próxima como a de irmãos de sangue. Se Tang San encolheu vir aqui, então Xiao naturalmente também o seguiu. Quando deixando a academia, o grande mestre disse a Tang San que ele precisava ir à capital imperial. Então mais tarde ele iria vir encontrá-los. Os 6 anos em Odin foram para Tang San 6 anos extremamente ricos. Aulas matinais. Trabalho às tardes. Cultivação ao anoitecer. Praticamente sem tempo livre. Aos 12 anos ele já não mais se assemelhava àquela originalmente frágil aparência. Trabalhar na ferraria todos os dias deu a ele um físico forte e saudável. Embora quando olhando para ele não poderia se considerar que ele era majestoso. O corpo coberto pelas frescas roupas estava cheio de explosiva força muscular. Xiao, fazendo beicinho, disse: independentemente disso, você prometeu? Tang San riu, dizendo: como você quiser. Porém, tendo viajado tão longe, você não está cansada? Nós devíamos primeiro achar um lugar para ficar. Depois conversamos sobre isso de novo. Também já é quase meio-dia. Então vamos comer primeiro. Certo. Xiao, sorrindo, disse. Certo. Tang San muito raramente ia contra as palavras dela. Desde que as duas pessoas estabeleceram uma relação de irmãos. Durante todo esse tempo ele cuidou dela como um irmão mais velho. Embora ele fosse bem ocupado. A consideração inesperadamente demonstrada ainda dava a Xiao uma espécie de sentimento prazeroso. A cidade Sotu comparada à cidade no Odin devia ser muito maior e, naturalmente, também devia ser muito mais agitada. Na rua, em todos os lugares podia-se ver soldados patrulhando. Um movimentado fluxo de pessoas estava passando sem parar. Os 2 primeiros simplesmente comeram algumas coisas pequenas e, em seguida, procuraram algum lugar para ficar. Logo Xiao descobriu um hotel bem único. O hotel tinha 3 andares de altura e, embora o tamanho não pudesse ser considerado grande, os adornos exteriores eram completamente vermelho-rosados. Todo o estilo do prédio do hotel era como uma enorme rosa. Muito facilmente capaz de dar às pessoas olhando para ele certa sensação. Hotel Rosa. Pequeno San. Nós vamos ficar aqui. Xiao o apontou. Tang San desnecessariamente disse. Eu ouvi você. Trabalhando por esses vários anos. Adicionando o salário dado pelo rol dos espíritos. No momento ele podia considerar ter algumas economias. Xiao nunca se importou com quantias de dinheiro. Gastando extravagantemente. Assim, para não deixá-la gastar demais, ela simplesmente deixava Tang San cuidar de seu dinheiro, o deixando guardá-lo, tendo ele controlando uma parte.
Ela ainda conseguia economizar um pouco. Andando até o Hotel Rosa. A primeira sensação foi o cheiro da fragrância de rosas. Um perfume penetrando profundamente no coração, a trazendo uma sensação um tanto oculta de calor. Deixando o coração das pessoas livres de preocupação. As decorações do interior do hotel só tinham 3 tipos de cor: branco, prata e vermelho rosado. Aconchegantes e únicas, facilmente dando às pessoas uma sensação boa. Tang San andou até o balcão. Por favor. Nos de 2 quartos. O recepcionista atrás do balcão apressadamente se levantou, olhando para Tang San. Novamente olhando para Xiao Wu. Os olhos revelando uma luz um pouco invejosa. Senhor. Definitivamente precisa realmente de 2 quartos? Tang San assentiu. Tem alguma coisa errada? Os olhos do recepcionista mostraram certa incerteza. Desculpe-me. Nós só temos um quarto disponível aqui. Um quarto? Tang San franziu as sobrancelhas. Como uma pessoa de 2 vidas. O curto tempo dividindo a cama com Xiao Wu não foi significativo. Mas, depois de tudo, agora que os dois haviam gradualmente crescido, ele ainda podia claramente se lembrar das palavras sobre não ter contato direto entre homem e mulher. O recepcionista disse com ênfase. Sim. Ah. Apenas um. Porém você pode ficar tranquilo. Todos os nossos quartos são bem grandes e as acomodações têm tudo o que você possa esperar. Mais do que o suficiente para 2 pessoas ficarem. Falando. Ele também mostrou para Tang San uma expressão que só podia ser sentida e não explicada em palavras. É claro. Tang San era incapaz de perceber isso. Xiao Wu disse com um grande sorriso. Esse um quarto está bom. Quando nós estávamos em Nuodin, nós não ficávamos sempre no mesmo dormitório? Dessa forma, nós ainda podemos economizar um pouco de dinheiro para comprar roupas bonitas. Tang San não pode evitar balançar a cabeça. Ele não era uma pessoa obstinada. Na pior das hipóteses, ele iria dormir no chão. De noite ele também iria cultivar. Esse seria o melhor sono. Certo. Eu vou ficar com esse quarto. Exatamente quando o recepcionista estava ajudando Tang San a pôr em ordem as formalidades, uma voz vinda do nada interrompeu as ações do recepcionista. Eu digo. Esse quarto devia pertencer a mim. Certo. Tang San e Xiao Wu simultaneamente viraram suas cabeças para olhar. Apenas para encontrar 3 pessoas aparecendo atrás deles, andando em direção ao balcão. Essas 3 pessoas eram um homem e 2 mulheres. As 2 meninas deslumbrantemente vestidas, parecendo ter 17 ou 18 anos de idade. Figuras altas e delgadas. Comparadas a Xiao Wu ainda deviam ser um pouco mais altas. Mas o que causava a maior surpresa eram suas feições, que eram, inesperadamente, exatamente iguais. Elas eram atualmente gêmeas. Mas o olhar de Tang San não caiu sobre essas 2 beldades estonteantes. O que atraiu sua atenção era o homem andando no meio delas. O homem tinha aproximadamente 1,80 m de altura. Comparado a ele, ele seria uma cabeça e meia mais alto, parecendo não muito velho. Até mesmo ao ponto de que ele devia ser um pouco mais jovem que as 2 jovens mulheres atrás dele. Ombros largos, feições bonitas e um tanto resolutas.
Na cabeça longos cabelos dourados se desenrolavam atrás dele, caindo aproximadamente até sua cintura. Seu cabelo não fazia cachos e pendia para baixo. O que mais chamava atenção eram seus olhos. Eles eram um par de olhos cruéis. Ambos os olhos inesperadamente tinham pupilas gêmeas. Nos olhos azuis escuros havia um olhar muito frio. Um tipo de frio congelante desenvolvido nas profundezas do coração. Uma luz cruel brilhava entre pálpebras semi-abertas. Sob seu olhar, o corpo inteiro parecia ser cortado por uma espada afiada. Com feições extremamente bonitas combinando esse tipo de par de olhos. Esse tipo de homem, independentemente de onde estivesse, seria o foco da atenção das pessoas. Ele era muito poderoso. Esse foi o primeiro pensamento de Tang San depois de ver essa pessoa. As jovens mulheres gêmeas seguravam os braços desse homem com pupilas gêmeas. Ele também percebeu Tang San. Em seu olhar após averiguar o corpo de Xiao Wu, surgiu um traço de uma luz admirada. Mas isso foi apenas um brilho passageiro. Nada mais. Andando até o balcão, olhando para o recepcionista, o jovem disse: "Você foi recém-contratado, certo? Sem saber que você sempre deve deixar um quarto para mim aqui?" O recepcionista ficou atônito por um momento e sondando perguntou: "Você é?" O homem com pupilas gêmeas um pouco impacientemente disse: "Chame o seu gerente." O coração do recepcionista sob o olhar do homem com pupilas gêmeas sentiu uma onda de frio. Apressadamente indo para dentro chamar seu superior, Tang San friamente disse: "Irmão mais velho, parece que nós chegamos aqui primeiro." O homem com pupilas gêmeas nem mesmo virou sua cabeça. Apenas friamente disse: "E daí?" Ele habitualmente não encarava as pessoas quando explicava. O temperamento de Tang San era considerado moderado. Mas Xiao não podia ser intimidada tão facilmente. Em um segundo ela já chegou ao lado de Tang San. "De maneira alguma. De fora você." O homem com pupilas gêmeas finalmente se virou. O olhar cruel frio como gelo caiu sobre Xiao Wu. Assentindo. "Muito bem. Há muito tempo não há ninguém que ousou falar comigo dessa forma. Seus corpos também têm flutuações de poder espiritual. Vocês devem ser mestres dos espíritos. Então vocês juntos. Se me acertarem eu irei embora imediatamente. De outra forma, por favor, vocês demonstrem imediatamente esse dar o fora." Ouvindo as palavras do homem com pupilas gêmeas, as jovens mulheres gêmeas ao seu lado não puderam evitar dar sorrisos bobos, parecendo não ter um pingo de preocupação. Graciosamente soltando os braços do homem com pupilas gêmeas, recuando para um dos lados. Nesse momento, o recepcionista de antes trouxe um homem de meia idade da parte de trás. Ele havia obviamente ouvido o diálogo do homem com pupilas gêmeas com Tang San e Xiao Wu. Seu rosto carregava uma expressão ansiosa. "Deixe-me falar. Deixe-me falar. Em hipótese alguma comecem a lutar." O homem com pupilas gêmeas deu a ele um olhar oblíquo. "Gerente Wang. Você está atualmente mais disposto a fazer negócios." "Ah." O gerente Wang secou o suor de sua testa. Com um sorriso disse: "Jovem mestre Dai. De forma alguma diga isso. Isso é apenas um subordinado não muito bom. Essa criança chegou apenas ontem, sem conhecer as regras. Por favor,
Me desculpe. Por favor. Me desculpe. Eu vou imediatamente preparar um quarto para você. Falando. Ele virou sua cabeça na direção de Tang San e Xiao Wu. Sua face inteira apologética dizendo: Eu peço seu perdão. Dois visitantes. Por favor. Escolham outro estabelecimento. Se isso fosse de acordo com o temperamento de Tang San, ele iria deixar isso passar. Com tantos hotéis, ele não se importava em trocar de estabelecimento. Mas o temperamento de Xiao era motivado por um desejo de ver o mundo em caos e não iria tão facilmente ser comprometido. Nós não vamos nos render. E daí? Criaturas snobs. Não pensem que nós vamos ser facilmente intimidados só porque nós somos jovens. O jovem mestre Dai bufou friamente. Mesmo se você quisesse se render, isso também não seria tão fácil. Me amaldiçoando. Querer ir embora. Isso não vai acontecer. Jovem mestre Dai. Jovem mestre Dai. Você. O gerente Wang estava grandemente ansioso. Em seu rosto tinha uma expressão de súplica. Os olhos do jovem mestre Dai tinham uma luz feroz. Menos falação. Considere todos os danos da minha conta. Acostumada a ser considerada a irmã mais velha líder da academia no Odin. Xiao Wu, vendo o outro lado com esse tipo de expressão arrogante, ficou imediatamente pronta para avançar e atacar. Tang San segurou o ombro de Xiao Wu. Deixe isso comigo. Xiao Wu descontentemente disse. Por quê? Eu irei fazer isso eu mesma. Eu irei bater nele até a própria mãe dele não conseguir reconhecê-lo. Tang San enrugou sua sobrancelha, dizendo: Como uma menina. Sua linguagem deveria ser um pouco mais cuidadosa. Você esqueceu o que eu te disse antes. Eu vou sempre te proteger. Esse é um assunto entre homens. Ele não deixou Xiao Wu ir lutar. Primeiro porque ele sentiu que o outro lado era formidável. Temendo que Xiao Wu pudesse se machucar. Segundo, se eles realmente perdessem, ele iria antes ser humilhado ele mesmo. Ele não deixaria Xiao Wu ser humilhada pelo outro lado. Ouvindo as palavras "eu vou sempre te proteger", a expressão indignada de Xiao Wu relaxou. Olhando para Tang San, ela disse: Então você seja cuidadoso. Não precisam discutir. Eu disse. Vocês dois juntos. O jovem mestre Dai disse impacientemente. Tang San, livre de presunção e arrogância, deu 2 passos à frente. Bondosamente. Me aconselhe. O jovem mestre Dai, com uma luz cruel em seus olhos, de repente ergueu seu punho direito, acompanhando um avanço frontal, para acertar direto no peito de Tang San. Seus movimentos eram bem simples, sem nenhum floreio. Mas a expressão de Tang San mudou. Pois o momento do punho do oponente em um segundo já havia alcançado seu máximo efeito de força física e velocidade. Sem abundante experiência de combate, como isso poderia ser possível? Dessa vez Tang San não podia recuar de nenhuma forma. O momento do oponente podia logo em seguida de repente aumentar. Isso só iria fazer o poder do punho aumentar ainda mais. Portanto, ele não só não recuou, mas ao contrário se moveu para a frente. O pé direito em um segundo avançando 1 passo. Esse passo atravessou quase 3 metros.
imediatamente o aproximando de seu oponente. O objetivo de Tang San era bem simples. Ele precisava romper o ritmo ofensivo do oponente, similarmente brandindo seu punho direito. A mão de Tang San num piscar de olhos se tornou lisa e de um branco leitoso como jade, com um abafado som de pen. O corpo avançando do jovem mestre Dai de repente parou. Mas Tang San descontroladamente teve que recuar 4 ou 5 passos para trás para ser capaz de parar. Os olhos do jovem mestre Dai revelaram uma luz surpresa. Ele claramente não havia pensado que esse júnior à sua frente que parecia que, comparando a ele, ainda devia ser muitos anos mais novo, iria ser capaz de parar seu soco. Deixando o jovem mestre Dai ainda mais surpreso era o punho de Tang San. Em poder de ataque ele claramente tinha vantagem. Mas atualmente sua mão direita doeu ao ponto de se dividir ao meio. O punho de Tang San parecia ser tão duro quanto cobre moldado em ferro fundido. Tang San não iria também estar surpreso? Era preciso considerar que seu punho não apenas incluía a força interna da habilidade Céu Misterioso, mas seu poder físico por si só de forma alguma combinava com sua idade. Trabalhar na ferraria por anos fez sua força física ultrapassar a de uma pessoa comum, adicionando as propriedades da misteriosa mão de Jade. 3 grandes vantagens misturadas e ele ainda perdeu. O poder físico do oponente era muito forte, mas não aquele tipo de força feroz. Antes uma força condensada. Como se todo o poder físico que ele possuía fosse condensado no tamanho de um punho. Em um segundo entrando em erupção em uma força chocante que fazia o qi e o sangue no corpo de Tang San se agitarem. Bom. Capaz de receber meu soco. Você tem as qualificações para ser meu oponente. O jovem mestre Dai friamente gritou. O corpo novamente posto em ação. Dessa vez, seu ataque não era tão simples. Toda sua pessoa voou para a frente, instantaneamente alcançando Tang San. Os 4 membros bizarramente se estendendo abertos, parecendo que seu corpo estava cheio de aberturas de cima a baixo. Mas seus 4 membros todos se moviam levemente, parecendo ter infinitos movimentos posteriores. A expressão de Tang San já havia se tornado extremamente imponente. Ambos os joelhos levemente dobrados. Dedos do pé simultaneamente curvados. O braço esquerdo do lado de fora fazendo um volta. O braço direito do lado de dentro empurrando para fora, adotando uma postura muito peculiar. Esse ataque do jovem mestre Dai podia ser considerada a habilidade única que fez seu nome. Independentemente de como o oponente tentasse resistir ao ataque, ele tinha diversos métodos para responder. Dentro do movimento aparentemente cheio de aberturas estava contida uma profunda técnica de ataque. Todos os 4 membros podiam se transformar em armas. Mas quando seu ataque estava pronto para se revelar, inesperadamente, uma força intangível surgiu debaixo dele. Esse poder parecia muito firme, sem nenhuma poderosa força de impacto, mas pura tenacidade. O jovem mestre Dai estava no ar sem nenhum lugar para exercer força. Então ele apenas sentiu seu corpo, para sua surpresa, forçadamente ser desviado de seu curso original pela força, caindo para um lado. Seu ataque naturalmente perdeu seu objetivo. O que foi essa força? O pensamento atônito passou pela mente do jovem mestre Dai. Mas sua experiência de luta era extremamente abundante. Com a cintura de tigre se torcendo no ar, o corpo rodando completamente para o lado, ele firmemente pousou no chão. Mas dessa vez,
O ataque de Tang San começou. Ele escolheu o momento certo. Exatamente no momento em que as pernas do jovem mestre Dai tocaram o chão. Que também era quando é mais difícil para exercer força. Usando de seguidor do caminho dos fantasmas. Com 3 passos parecendo desarticulados. Tang San já havia alcançado o lado do jovem mestre Dai. As palmas simultaneamente se movendo na direção de ambos os ombros do jovem mestre Dai. Nos olhos do jovem mestre Dai brilhou uma luz cruel. As 4 pupilas pareciam simultaneamente brilharem de uma vez. Com o som do ar sendo solto. Ambos os ombros recuando. Então os 2 punhos atacaram. Simultaneamente se erguendo e avançando em direção aos cotovelos de Tang San. A inflexível força dos punhos repetidamente emitindo estalos audíveis no ar. Era possível ver que esses 2 punhos continham grande força física. Ao mesmo tempo em que ambos os punhos atacavam. A perna direita do jovem mestre Dai disparou para cima em um segundo. Sob essas circunstâncias em curta distância. Ele inesperadamente chutou diretamente na direção do queixo de Tang San. Era possível ver o quão boa sua flexibilidade era. Quer seu par de punhos ou sua perna direita. Se um ataque atingisse. Como ele excedia a força de ataque de Tang San. Ele iria imediatamente fazer Tang San perder a força para lutar. Mas... poderia Tang San deixá-lo realizar sua vontade? Não esqueça. Esse podia ser a especialidade de Tang San. As palmas empurrando na direção dos ombros do jovem mestre Dai perderam seu alvo com o outro lado recuando seus ombros. Mas as mãos de Tang San não recuaram. Apenas simultaneamente deslizaram para baixo. Na área livre. A tenaz força oculta que o jovem mestre Dai sentiu antes apareceu de novo e seus antebraços foram empurrados para os 2 lados. Ambos os punhos com força explosiva também fizeram os braços de Tang San recuarem para o lado. Incapazes de atingir seu alvo. Ao mesmo tempo em que deslizava ambas as mãos. A perna esquerda de Tang San em um segundo deu um passo à frente. O corpo se inclinando para um lado. Ombro golpeando direto no peito do jovem mestre Dai. Ele dessa forma inclinado para o lado. Também no momento certo deixou o jovem mestre Dai chutar a perna para cima. Tudo parecia ter sido bem calculado. No momento. A perna do jovem mestre Dai. Já sem espaço para se esquivar. Também experienciou o ataque do outro lado. Com ambas as mãos apagando a força física. Ele imediatamente ficou na desvantagem. Com um abafado som de pen. Os ombros de Tang San abruptamente bateram no peito do jovem mestre Dai. Com o esperado, as 2 jovens mulheres gêmeas gritaram em alarme. O corpo do jovem mestre Dai em um segundo voou para trás. Voltado para cima. Realizando o movimento de uma cambalhota para trás. Voando não menos do que 5 metros antes de cair no chão. Tang San sem prosseguir. Calmamente olhou para o jovem mestre Dai caído no chão. Ao entrar em contato com o peito do oponente ele sabia que ele certamente não possuía muita vantagem. No momento em que ele foi atingido, os músculos do peito do jovem mestre Dai abruptamente ficaram duros como ferro. Embora por causa da desvantagem o jovem mestre Dai tenha sido jogado. Por conta desse duro encontro seu próprio ombro também ficou com uma dor ardente. A expressão do jovem mestre Dai estava um pouco embaraçada. Ele não tinha escolha a não ser admitir que agora há pouco ele havia subestimado seu inimigo. O atual poder desse jovem à sua frente. Que parecia muitos anos mais novo comparado a ele. Era muito maior do que ele imaginara. Ainda quer continuar?
Tang San calmamente perguntou. Os olhos cruéis do jovem mestre Dai se ergueram. É claro. Muito bem. Você pode me forçar a usar poder espiritual. Essa competição já é minha derrota. Porém, devidamente medir força contra você algumas vezes. Como eu posso não estar disposto? Independentemente do resultado dessa competição. Hoje eu deixarei o quarto para você. Os olhos cruéis do jovem mestre Dai não revelavam raiva ou ódio, mas um peculiar tipo de luz. Se insistindo em usar palavras para explicar isso, as 4 palavras de citação de uma caçada fossem talvez as mais adequadas. Sua atual expressão era como vendo uma bela mulher. Ombros tremendo de minuto em minuto. Ambos os braços se levantando. Os olhos de Tang San também gradualmente começaram a brilhar. Ele percebeu que o jovem mestre Dai à sua frente era como ele. Se antes o chamando de desdenhoso e frio como gelo, então, ele atualmente estava cheio de antecipação por uma batalha feroz. Aprimoramento do corpo do tigre branco. Uma camada de intensa luz pálida abruptamente emergiu de todo o seu corpo. Ambos os braços do jovem mestre Dai simultaneamente distenderam para os lados, jogando seu peito para frente. O esqueleto em todo o seu corpo estalando. Músculos abruptamente inchando. Enchendo suas roupas quase ao ponto de se romperem. Cada músculo sob suas roupas se tornou excessivamente distinto. Até a atmosfera ao seu lado parecia ficar irritadiça. Os cabelos loiros em sua cabeça num piscar de olhos mudaram para um alternado branco e preto. Branco constituindo a maior parte. Nele várias mechas pretas, especialmente claras. Em sua testa apareceram 4 linhas fracas. 3 horizontais e uma vertical. Formando exatamente o caractere para rei. Suas mãos foram o que mais mudou. Para não menos do que o dobro do tamanho original. Pelo branco cobria as costas inteiras da mão. Disparando de seus 10 dedos curtas garras como adagas continuamente se esticavam e recuavam de dentro de sua mão. Cada garra era como a ponta de uma faca. O comprimento não menor do que 25 centímetros. Cintilando com escurecido brilho deslumbrante. O corpo do jovem mestre Dai lentamente inclinou-se para a frente. Todas as 4 pupilas ficando completamente de um azul profundo. Dando às pessoas a sensação como a de uma máquina de matar. Sob seus pés, 3 brilhantes anéis de luz se elevaram em sucessão, silenciosamente acendendo. 2 amarelos e um roxo. Anéis de espírito se movendo ao seu redor. Poder espiritual surgindo como que formando ondas e soprando para fora. Anel de espírito de 1000 anos. Xiao Wu gritou em alarme. Sua expressão imediatamente um pouco corada. Querendo avançar para lutar ombro a ombro com Tang San. Mas parada por Tang San. Entre os anéis de espírito. Branco representava 10 anos. Amarelo representava 100 anos. Roxo representava 1000 anos. Esse jovem na frente deles chamado Jovem Mestre Dai. Atualmente já possuía um terceiro anel de espírito e também, entre eles, ainda tinha o que era uma existência de 1000 anos. Era possível saber, olhando pelas aparências, que a idade dele, comparando a Tang San e Xiao Wu, era apenas 3 ou 4 anos a mais. Isso era tudo. 3 anéis de espírito significava que o nível desse jovem mestre Dai pelo menos alcançava o 30º. Também era possível dizer que ele era um ancião espiritual e era um ancião espiritual de batalha possuindo um poderoso espírito animal.
Daemubai. Espírito. Tigre branco. 37º nível. Ancião espiritual de batalha. Bondosamente me aconselhe. Entre o poder tirânico. Daemubai anunciou seu espírito e nível. Isso representava o desejo por um duelo formal. Antes da tremenda pressão, Tansan também começou a ficar diferente. Os violentos impulsos ocultos no fundo de seu coração gradualmente emergiram. Olhos cobertos por uma camada de fraca luz roxa. Lentamente erguendo sua mão direita. Luz azul escura de repente surgiu. Um feixe de grama azul escura abruptamente ganhou forma em sua palma. Cada folha de grama era muito resistente. Mas cobertas com linhas de serpente na superfície. As folhas de grama não mais tinham a anterior forma chata, mas se tornaram cilíndricas e, se observando cuidadosamente, era possível claramente ver que essas folhas de grama eram cobertas com pequenos espinhos finos. Luz branca leitosa se elevou de todo o corpo de Tang San e como se essas folhas de grama azuis escuras recebessem algum estímulo elas abruptamente aumentaram um piscar de olhos já se tornando tão grossas quanto o braço de uma pessoa. Assim como vinhas. As negras linhas de cobra cintilavam com uma leve luz, se movendo rapidamente como 10 grandes cobras se espiralando ao redor do corpo de Tang San. 2 anéis de espírito amarelos simultaneamente se elevaram sob os pés de Tang San, orbitando seu corpo. Tang San. Espírito. Grama azul prateada. 29º nível. Grão-mestre espiritual ferramenta. Bondosamente me aconselhe. As sobrancelhas de Daemubai que assim como seu cabelo se tornaram brancas se elevaram de uma vez. Seu espírito é apenas grama azul prateada? Tang San falou as palavras originais do grande mestre. Não existem espíritos inúteis. Apenas mestres dos espíritos inúteis. Desde que Tang San entrou na academia primária de mestres dos espíritos de Nuodin, Daemubai era o segundo espírito poderoso que ele encontrou. Originalmente apenas o diretor da academia Nuodin. Sob o convite do grande mestre naquele tempo para ajudá-lo a obter o segundo anel de espírito, revelando a força de um ancestral espiritual ferramenta do 42º nível. Mas a idade do diretor já havia muito tempo excedido os 50 e Daemubai à sua frente. Provavelmente tinha 16 ou 17 anos de idade. Isso era tudo. Não era de se surpreender que ele contando com força física e força interna adicionando a misteriosa mão de Jade quando anteriormente colidindo com ele parecia fraca. Isso era a absoluta lacuna de força física. A pessoa à sua frente podia ser considerado o mais formidável oponente que Tang San havia encontrado. Tang San estava bem ciente da grande diferença de um anel de espírito. Especialmente quando o terceiro anel do oponente era do nível de 1000 anos. Quer a propriedade ou a habilidade adicionada. Isso não era algo que 2 anéis podiam igualar. Essa luta. Tang San não tinha nenhuma certeza. Talvez colocando em uso sua habilidade mais secreta, ele poderia então ter poder para competir. Bem falado. Não há espíritos inúteis. Apenas mestres de espíritos inúteis. Eu fui instruído. Esse seu espírito grama azul prateada é tão peculiar. Daemubai se moveu. Após o aprimoramento do corpo por espírito, ele parecia completamente ter se tornado outra pessoa. O cabelo branco esvoaçando. Seu corpo transbordando com poder explosivo já chegando na frente de Tang San. Tang San praticamente sem hesitação recuou rápido como um raio.
usando de seguidor do caminho dos fantasmas, esquivando os ataques de Daimubai por um fio de cabelo e simultaneamente. Seu espírito grama azul prateada liberado também rapidamente se moveu. Um círculo de grossas vinhas azuis e pretas se espiralizando, de todas as direções afluindo na direção do corpo de Daimubai. Mas Tang San, como se ele estivesse oculto entre as vinhas, silenciosamente desapareceu. Nos cruéis olhos de Daimubai luz brilhava continuamente. O corpo inteiro coberto por poder espiritual afluindo. Ambas as mãos dançando abaixo. As vinhas avançando ao seu lado uma a uma sendo cortadas. Ele originalmente pretendia diretamente cortar essas grossas vinhas de grama azul prateada. Mas ele percebeu com um choque que essas vinhas eram inesperadamente extremamente resistentes. Com suas adicionais garras de tigre com poder espiritual de 37 níveis, quando balançando contra as vinhas, ele só conseguia cortar através de metade delas e era incapaz de completamente cortá-las inteiras. Mas em bem pouco tempo após as vinhas se afastarem do alcance das garras de tigre, elas podiam rapidamente se regenerar. Uma leve e doce fragrância de chá se espalhou entre as vinhas. Essas vinhas pareciam inesgotáveis, incessantemente brotando de todas as direções. Mesmo que a força e a velocidade de Daimubai fossem ambas substancialmente aumentadas sob o efeito do espírito, ele ainda não conseguia sair do alcance das vinhas. Isso era grama azul prateada? Daimubai estava grandemente surpreso. Ele nunca havia pensado que grama azul prateada podia ser tão feroz. O oponente comparado a ele tinha um anel de espírito a menos. Ainda assim, a grama azul prateada era capaz de temporariamente restringi-lo. Se seus anéis de espírito fossem iguais, então o vencedor dessa luta seria bem difícil de prever. Daimubai nunca fora uma pessoa paciente e seu amor por ofuscar os outros era particularmente poderoso. Seu olhar intenso abruptamente brilhou. Os olhos cruéis de Daimubai de repente se tornaram brancos. Entre os 3 anéis de espírito ao redor de seu corpo, o primeiro anel de espírito abruptamente irradiou grandemente, tomando a forma de uma proteção de luz branca, bloqueando as vinhas ao redor dele de forma que eram incapazes de se aproximar de seu corpo. Imediatamente em seguida, o segundo anel de espírito em seu corpo também brilhou. Uma grande luz branca em um segundo se condensou, acompanhando o rugido de tigre de Daimubai. Uma bola de luz branca leitosa disparou de sua boca. As habilidades que os 2 primeiros anéis de espírito de Daimubai adicionavam eram separadamente escudo corporal, barreira do tigre branco, assim como a intensa onda de luz do tigre branco. Nesse momento, lançados simultaneamente, instantaneamente demonstrando seu terrível poder. Olhando do lado de fora, o corpo de Daimubai já estava cercado por grandes vinhas. Mas assim que Xiao o levemente relaxou sua respiração, de repente, das fendas entre as vinhas feixes de luz branca foram abruptamente disparados. Imediatamente depois, um rugido aborrecido abruptamente explodiu. A grama azul prateada formando vinhas se espalhou quebrada em todas as direções. Uma formidável onda de choque se espalhou através do hall do Hotel Rosa já em completa desordem. O espírito é um com o hospedeiro. A expressão de Tang San instantaneamente ficou pálida, recuando um passo para ser capaz de se equilibrar. A luz branca gradualmente desapareceu, revelando a majestosa figura de Daimubai. A grama azul prateada em pedaços também começou a novamente se condensar ao lado de Tang San. Mas a quantidade, comparado a anteriormente, já era muito menor. Tang San,
A força de ataque de espíritos animais sempre será mais poderosa comparada a espíritos ferramenta. Embora o poder da sua grama azul prateada me surpreendeu, no fim ela ainda foi incapaz de me restringir. Tang San sorriu fracamente, dizendo: Isso é certo. De repente, no corpo de Tang San o segundo anel de espírito abruptamente brilhou. O corpo de Daimubai abruptamente se enrijeceu de uma vez. Uma camada de finas vinhas que haviam aparecido em seu corpo em algum momento desconhecido, seguindo a grande liberação de luz do segundo anel de espírito de Tang San. Em um segundo cresceram, firmemente prendendo o corpo de Daimubai ali. Os espinhos perfuradores das vinhas, embora muito curtos, ao mesmo tempo, ele percebeu que seu corpo inesperadamente começou a ficar entorpecido. Muito tempo antes, quando Tang San ainda não tinha alcançado o 20º nível, o grande mestre já havia pensado bem de que tipo de besta espiritual seu segundo anel de espírito devia ser caçado. O segundo anel de espírito de Tang San era de um tipo de besta espiritual do sistema planta chamada vinha fantasma. A maior assimilação da idade do segundo anel de espírito era 764 anos. Esse anel de espírito de vinha fantasma que Tang San havia obtido, pelo menos ultrapassava 600 anos de cultivação. Vinha fantasma era um tipo de excessivamente aterrorizante besta espiritual do sistema planta. Ela tinha uma extremamente poderosa neurotoxina. Só era preciso ser picado por seus espinhos perfurantes e o veneno iria imediatamente circular, até se dissolver em pus e água, se tornando fertilizante para a vinha fantasma. E também, o que os mestres dos espíritos mais temiam era a habilidade de parasita da vinha fantasma. Quando ela atacava, ela iria por si mesma enviar incontáveis minúsculas sementes, diretamente se anexando ao corpo da vítima. Se a vinha fantasma sozinha não possuía a capacidade suficiente. De outra forma, à medida que essas sementes absorviam os nutrientes necessários, elas iriam crescer parasitando o corpo do hospedeiro e à medida que a neurotoxina se espalhava, em pouco tempo, o efeito seria o mesmo. Obter esse anel de espírito de vinha fantasma com mais de 600 anos, mesmo se fosse com o diretor da academia no Odin, aquele ancestral espiritual ferramenta do 42º nível, também deu um grande trabalho. Contando com ele antes de mutuamente restringir o espírito, não seria tão fácil subjugá-lo, permitindo que Tang San realize seu último golpe mortal. Após obter o anel de espírito da vinha fantasma, as próprias propriedades de Tang San substancialmente se elevaram de todos os ângulos. A grama azul prateada ficou ainda mais resistente e também se tornou similar à aparência exterior da vinha fantasma. Apenas a cor e o padrão com ranhuras se mantiveram da aparência original. E seu veneno também se tornou paralisante dos nervos. Seu efeito também aumentou grandemente. Mesmo se ele estivesse no ar, o cheiro volátil podia também dar origem a certo efeito. E a habilidade que o anel de espírito da vinha fantasma deu a Tang San era parasita, por infundir poder espiritual. O efeito ativo da habilidade de parasita da vinha fantasma ainda devia ultrapassar a vinha fantasma original. Sob a infusão de poder espiritual, as sementes parasitárias iriam crescer em um instante, sendo incapaz de se prevenir contra. Podia ser dito que era uma habilidade de controle extremamente traiçoeira. A resistência da grama azul prateada. Vendo que Daimubai com lâminas de tigre branco no 37º nível era incapaz de cortá-las completamente, ele no final ainda estava subestimando Tang San, subestimando a grama azul prateada.
mesmo no final da estrada. Vendo Dai Mubai com uma luz atonita em seus olhos, Tang San disse: minha grama azul prateada é venenosa. Antes você já devia ter inalado um pouco. Também lançando habilidades de ataque que emitem grande poder espiritual para se livrar da restrição da minha grama azul prateada. Era certo que faria seu sangue e ki interno circularem mais rápido, acelerando o efeito do veneno ainda mais. Dessa forma, embora você não sinta nada, de fato a superfície da sua pele já começou a ficar um pouco entorpecida, incapaz de descobrir as sementes parasitas da grama azul prateada. Portanto, você perdeu. Dai Mubai olhou para Tang San. No momento, exceto por sua cabeça, seu corpo inteiro já estava envolto pela grama azul prateada. Em seus olhos cruéis um brilho sinistro continuamente cintilava. Bom, que grama azul prateada! Se eu assim como você só tivesse 2 anéis de espírito, então eu realmente teria perdido. Como meu corpo já está entorpecido, seria bem difícil me libertar dessa grama azul prateada. Mas, depois de tudo comparado a você eu tenho um anel de espírito a mais. Eu ainda vou deixá-lo dar uma olhada na habilidade do meu terceiro anel de espírito. O anel de luz roxa brilhou aceso num piscar de olhos. Ao redor do corpo de Dai Mubai o ar começou a ficar distorcido. Seus olhos cruéis de repente se tornaram vermelho sangue. Imediatamente em seguida, a grama azul prateada prendendo seu corpo de repente se expandiu e com um alto bang, toda a grama azul prateada o prendendo, consistindo das sementes parasitas de grama azul prateada, explodiu completamente em pedaços quebrados. O corpo de Dai Mubai inesperadamente parecia ter mudado uma segunda vez. Tang San respirou frio. Isso é a habilidade de um anel de espírito de 1000 anos?